O Trilhas da Democracia de hoje recebe o antropólogo e professor visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Obrigado por ter aceitado participar dessa conversa, desse programa que está completando 3 anos, está próximo de completar 100 edições. Muito obrigado pela participação. É um prazer, Marco, um prazer estar com você e com todos e todas que nos acompanham. Um prazer estar também com Vanessa, que está nos ajudando aqui a viabilizar essa transmissão. E o seu convite é uma convocação, Marco. Estou a postos. Luiz Eduardo, você lançou no ano passado, pela editora Boitempo, o livro Dentro da Noite Feroz, o Fascismo no Brasil. Como o título já deixa claro, você defende a possibilidade de utilização do conceito de fascismo para entender o bolsonarismo. E isso, entre algumas razões, pelo fato do movimento bolsonarista, mas também do regime que se encontra, em formação, terem uma base social e política mobilizada. Então, eu começaria te perguntando, que base social é essa? Que base social mobilizada é essa? Que alimenta e retroalimenta e é retroalimentada por esse discurso do ódio, da violência, que tem seus aparatos legais, mas também aparatos não legais. Essa questão, de fato, é chave, Marco. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso que nós distingamos com muita clareza o que é o bolsonarismo e o engajamento com uma ideologia ou com um conjunto de valores, concepções e práticas de natureza, a meu juízo, fascista, como eu vou desenvolver a seguir, das adesões outras múltiplas, variadas, que se dão por circunstâncias, por contingências, por interesses muito peculiares e que não significam necessariamente a consolidação de uma base orgânica e permanente. Então, nós temos uma base ampla que se manifestou nas eleições, uma base que ainda é sensível a interpelações por parte do bolsonarismo, mas nós temos aí também a participação de muitos setores que não necessariamente mantêm com o bolsonarismo, seja uma identificação plena, seja uma adesão permanente, independente de circunstâncias. Isso é relevante como uma primeira abordagem. Em segundo lugar, que atores foram esses que tiveram presentes? Nós tivemos ali uma articulação entre bases populares de inspiração, de extração conservadora, bases associadas às religiões neopentecostais, não quero generalizar, nem tratá-las de forma preconceituosa, nem homogeneizá-las, elas são um universo plural, eivado de contradições. No entanto, a diferença de votos pró-Bolsonaro entre os evangélicos foi da ordem de 11 milhões, enquanto a variação pró-Bolsonaro entre católicos foi da ordem de 120, 130 mil votos, quer dizer, praticamente nula. Entre os católicos, portanto, houve um empate com Fernando Haddad, entre os evangélicos, essa explosão de adesões eleitorais. Então, a base evangélica conservadora popular, porque esse é o objeto da nossa análise, né? Isso tem significados muito profundos. De outro lado, aqueles nas camadas médias que se assustaram com a possibilidade colocada no horizonte pelos governos do PT de que viesse a ocorrer uma redução de desigualdades,
de que se viesse a enfrentar efetivamente o racismo estrutural, o patriarcalismo misógino, etc. E essa reação se explicitou, saiu do armário despudoradamente, com a adesão ressentida a uma liderança que se apresentava como disposto a liquidar, exterminar os adversários definidos como inimigos. Eram os inimigos de classe, os vermelhos, comunistas, esquerdistas, etc. Então, essa perspectiva belicista se associava, por sua vez, a, mais do que o moralismo, a manipulação que a Lava Jato empreendeu com o apoio midiático, com seus crivos seletivos que visavam a exclusão de Lula do processo eleitoral e a estigmatização do PT e das esquerdas em geral. E isso tudo se somou à adesão mais do que oportunista das elites, particularmente das elites financeiras, que pilotam o capital financeiro brasileiro em associação com o imperialismo, e que viram naquele pangaré no qual não depositavam nenhuma confiança a única chance de vencer a disputa. Então, era apostar no cavalo que mais do que trotava, avançava e atropelava. Um cálculo de oportunidade que foi espertamente aproveitado pelo bolsonarismo na medida em que houve a convocação de um representante do pensamento neoliberal extremista, radical, Paulo Guedes, para como que simbolizar e celebrar, consagrar essa aliança, uma aliança de conveniência e de oportunidade. Então, as elites estavam dispostas a entregar o país ao fascismo, à destruição ambiental, à destruição das sociedades originárias, à homofobia, à transfobia, ao racismo, ao aprofundamento de desigualdade, à devastação de direitos, etc., e da Constituição, do Pacto de 88, desde que a agenda neoliberal pudesse ser implementada. E isso, evidentemente, contrastava com interesses profundos da massa popular, inclusive conservadora. Mas esse amálgama se fez por conta de alguns fatores, alguns deles, de fato, contingentes. A exclusão de Lula do processo, a facada que justificou a ausência de Bolsonaro dos debates, o destaque que o drama lhe proporcionou na mídia, a impossibilidade dos outros candidatos de ocuparem o espaço e esse ódio cultivado mediaticamente sob combustível da Lava Jato contra as esquerdas, estigmatizando o PT em particular, num contexto de crise econômica e social em que as expectativas criadas ao longo de 15 anos e que se mostravam razoavelmente irreais começaram a fazer água. Então, esse é o contexto mais amplo que não necessariamente se repete nem permanece, embora haja possibilidades de reacender algumas dessas chamas. Agora, o outro ponto que você mencionou, Marco, importante, porque fascismo, né, nós temos essa base heteróclita e contraditória, mas porque a adoção dessa qualificação, eu repito, não é a qualificação nem propriamente do regime, nós ainda vivemos o regime da institucionalidade com toda a precariedade e os limites que são crescentes, mas é ainda um regime híbrido, com algum espaço democrático, em declínio, em regressão, né? Mas ainda temos esse hibridismo que nos permite, por exemplo, essa conversa entre nós, essa reflexão livre. E, por outro lado, nós temos, entretanto, essa nebulosa, que não chega a ser uma ideologia consistente e coerente, mas essa nebulosa de valores, práticas e crenças que tem essas peculiaridades fascistas muito nitidamente, na medida em que não só aposta numa revolução, expressão utilizada pelo bolsonarismo, mas uma revolução negativa, destrutiva, visando a corrosão completa dos direitos conquistados, da Constituição erigida, promovida pelo processo de resistência à ditadura. E essa revolução negativa, destruidora, visaria devolver
essa liberdade natural e selvagem para que o mercado desenhasse a sua sociedade darwiniana, conduzindo o processo de exploração aos extremos, para além de todos os limites. Essa ideia se dá associadamente à mobilização da sociedade, uma característica que você mesmo mencionou, e isso é típico do fascismo, uma liderança carismática e que é capaz de mobilizar segmentos sociais e vive constantemente provocando e excitando esta mobilização, e a mobilização se dá em torno não propriamente de um processo de adesão e de agregação em prol da realização de projetos específicos ou de um mega projeto histórico, mas a agregação se dá por oposição, por contraste, definindo-se sempre como o contraponto do inimigo. E o inimigo passa a ser o mal, o demoníaco, numa linguagem religiosa, ou o comunismo, o esquerdismo, na linguagem ideológico-política, e esse outro não é um contendor que concorre, que compete, um adversário, mas é o inimigo a ser liquidado. Então, nós temos mobilização contra o mal que habita o planeta, o mal que habita a Terra, e que se manifesta de várias maneiras, em comportamentos que não são gramaticais, do ponto de vista da ortodoxia conservadora, e que se vincula a ideias socialistas e críticas, etc. Então, isso deve ser exorcizado, extinto, e esse espírito belicista, que é o amálgama, a cimentar a coesão que edifica essa identidade. Além disso, eu diria que é muito importante também essa qualificação como fascista, porque qual é o discurso conservador que atravessa toda a mídia? É aquele que prepara a adesão, que antecipa a possibilidade de articulação de uma coalizão com o fascismo. E como é que se organiza essa concepção? Na ideia de que nós podemos dividir o mundo político num contínuo, sob a forma de um contínuo, com afastamentos graduais num plano homogêneo ou numa linha contínua, como eu dizia, cujos polos seriam os extremos que se equivaleriam especularmente, invertendo-se. Então, a direita e a esquerda. Né? E a direita e a esquerda como correspondentes, equivalentes, são exacerbações, radicalismos, são os extremos no sentido até crítico da palavra. Isso significa o quê? Automaticamente que a virtude está no meio, que a virtude está no centro. Os extremos são, por definição, excessivos, inaceitáveis, e a virtude está no meio, no centro. Com isso, há uma homogeneização entre as posições socialistas, as posições da esquerda, ou mesmo social-democratas, etc., ou democrático radicais, radicalmente democráticos, e, de outro lado, o próprio fascismo. Eles ficam como que homogeneizados moralmente. Né? O que isso significa? Que Bolsonaro pode ser definido como conservador radical, até como a extrema-direita, mas, na medida em que se coloca nesse plano, nesse contínuo, uma vez sinalizando e se deslocando para uma posição de abertura mínima, poderia ser o núcleo em torno do qual se reuniriam os seus potenciais aliados, ao centro, inclusive. Ou seja, não definir Bolsonaro como fascista significa acenar para a possibilidade de aderir a ele, dependendo das condições, das novas correlações. E me parece que há aí um equívoco de avaliação completo, porque, de fato, Bolsonaro nos trata, a sociedade brasileira, com inspiração democrática, como inimigo a ser exterminado. E nós não podemos fingir que isso não é real e olhar para ele como um ator político, como outro qualquer, que é o que o discurso midiático tende a fazer,
diluindo essa característica do fascismo. Luiz Eduardo, você falava que fazia a defesa da caracterização do bolsonarismo como sendo uma modalidade de fascismo. E, num determinado momento, você disse que nós ainda não temos um regime que pode ser definido como um regime fascista, ou um regime que fuja da institucionalidade, que ainda se preserva. E eu me lembrei da recuperação que o Agamben faz, estado de exceção, do debate entre o Walter Benjamin e o Carl Schmitt, que foi um dos grandes teóricos, defensores do nazismo na Alemanha. E, num determinado momento, o Schmitt, de maneira positiva, defende a introdução da violência no corpo institucional, no corpo legal. E aí imediatamente eu me lembrei das últimas notícias sobre o número de pessoas que adquiriram porte de arma nos anos de 2019 e 2020. Ou seja, a gente está tratando aqui de uma inovação que se deu no campo legal. Né? Quer dizer, então, hoje, nos marcos da legalidade, é possível, houve uma flexibilização da aquisição do porte de arma. Né? Isso não representaria a introdução, aquilo que Carl Schmitt fez referência, da introdução da violência no corpo legal, no corpo institucional, só para que os nossos ouvintes, telespectadores, né, tenham consciência do que está se tratando aqui. São, em 2019, mais 95 mil portes de arma, um aumento de 84%, e no ano de 2020, mais 180 mil. Isso só falando de população civil. Não é? E essa é uma primeira pergunta, Luiz, se a gente já não estaria fazendo essa transição, né, para algo que se encontra em aberto, mas já nos encontraríamos em alguma coisa que não é mais um Estado de direito nos termos liberais políticos. E a segunda, Luiz Eduardo, é se esse tripé, polícia militar, polícia civil, polícias estaduais, milícias e essa população civil armada não seria exatamente esse o tripé dessa mobilização social em vias de se tornar cada vez mais orgânica, que vai sustentar o governo Bolsonaro e as rupturas institucionais antidemocráticas patrocinadas por ele. Marco, o grande cientista político Adam Prigozhin escreveu há 2 anos e pouco, 3 anos no máximo, sobre esse revival do ultraconservadorismo, nós diríamos do novo fascismo na Europa, o retorno à edificação de ditaduras, etc. E ele menciona um processo que estaria em curso, por exemplo, na Hungria, na Polônia. A Turquia é diferente, mas, enfim, em vários países como potenciais, inclusive, e eu estenderia para o Brasil, aplicaria ao caso brasileiro também o diagnóstico, que é o autoritarismo furtivo, como ele diz, não tenho certeza se é exatamente essa a sua expressão, mas, de toda forma, é esse processo insidioso, gradual, de corrosão das instituições pela tomada de espaço, uma tomada progressiva e quase imperceptível para a sociedade de um modo geral. Nós sabemos que as instituições são espaços de conflito, de luta, de disputa. E, nesse caso, nós teríamos uma orientação política comum, consciente ou não, na direção de alterações moleculares ou microscópicas, capilares, de regras, de normas, de posturas,
tirando do armário o indizível, o impronunciável, o assombroso, ousando interpretações da Constituição absurdas que prenunciam a sua própria redefinição, a sua própria mudança, alterando as correlações de força e, com muita audácia, tomando controle, tomando, de fato, comando, a liderança das instituições e dessas intermediárias, particularmente a justiça, que tem se mostrado tão importante no Brasil. E se nós acompanharmos o que tem acontecido nos últimos anos no Ministério Público e na Justiça, nós veremos que isso já estava em curso antes de Bolsonaro. Isso é parte, inclusive, constitutiva desse processo que Bolsonaro corporifica, encarna, representa e inscreve no campo diretamente político. Isso, bom, no legislativo a gente vê, porque o fisiologismo graça e o fisiologismo é atraído magneticamente pelo poder, independentemente de suas retóricas e disposições ideológico-políticas, e, portanto, não podemos contar aí com resistência mesmo. E os processos nas diversas instituições, nas universidades, e a desmontagem por parte do Poder Executivo das comissões participativas, das instâncias mediadoras, a desmontagem do Estado propriamente, parte da destruição da própria soberania, concorre para isso. Então, esse avanço que faz com que, daqui a uns anos, quando nós voltemos a nos encontrar, espero que a gente o faça mais a miúde, mas se a gente fizer o experimento mental, imaginando um reencontro daqui a alguns anos, na versão distópica desse nosso encontro futuro, nós sequer poderíamos trocar ideias, porque isso que ora é a mancha que avança, o obscurantismo que amedronta, as ameaças fascistas, a tomada de espaço, decisões inaceitáveis que começam a ser naturalizadas progressivamente, criando uma outra realidade, tudo isso se converte em outra institucionalidade. Né? Então, essa é uma possibilidade. Aconteceu isso em outros países, está acontecendo no nosso. A segunda possibilidade, e o Brasil, então, não precisa ficar limitado a esse temor, nós podemos ampliar o leque dos horrores, o cardápio dos assombros, e devemos também nos preocupar com outros dois caminhos. Você já mencionou um deles, que é fundamental. Mas antes de ir a esse que você menciona, que é, de fato, essencial, passo pelo segundo, que seria o golpe de Estado tradicional, né, de Sessão da Tarde, aquele filme conhecido dos anos 60 e 70, que muitos analistas desconsideraram, né, subestimaram. Bom, uma hipótese que não é compatível com a grandeza do Brasil, a sua complexidade, etc., etc. E nós vimos que no dia 22 de maio, segundo a reportagem da revista Piauí, jamais contraditada, jamais refutada, houve um encontro no Palácio em que o presidente anunciou aos seus auxiliares mais próximos a disposição de intervir no Supremo, ou seja, dar efetivamente o golpe. E foi dissuadido por uma voz de razão que nós não imaginávamos, que foi o general Heleno. Quando o general Heleno é a voz da razão, da ponderação, do equilíbrio, nós podemos ver. As coisas não vão bem, né? As coisas não vão bem. Mas, enfim, houve esse início de ensaio geral para o próprio golpe. O golpe não saiu do imaginário reacionário e fascista, está presente, está lá na prateleira. Não excluamos também, porque a questão das Forças Armadas é decisiva aí, e do apoio popular, evidentemente. E civis sempre há os dispostos a conestar qualquer barbárie, como nós sabemos e o passado demonstrou. A terceira hipótese é a que você nos trouxe, que é armando a população, não propriamente a população. Nós tivemos mais de 100% de crescimento da presença de armas entre civis, mais de 1 milhão de civis estão armados, etc. Mas, sobretudo, as milícias estão sendo armadas e as polícias estão sendo armadas privadamente, particularmente.
não oficialmente, institucionalmente, porque os policiais costumam ter sua segunda arma, terceira arma, eventualmente. O acesso às armas se franqueou, não há mais os controles que havia, inclusive para a investigação, e isso é um convite, evidentemente, à insubordinação, à insurreição ou à preparação de uma ação desse tipo. E quando nós sabemos que as polícias estão sendo, de fato, cooptadas para o projeto ideológico fascista, e isso nos conduziria a toda uma reflexão, nós podemos perfeitamente nos preocupar com o fato de que elas não são hoje comandadas pelos governadores, de fato nunca o foram completamente, estão se deslocando para o eixo do governo federal crescentemente e agora se está pretendendo, inclusive, institucionalizar essa cooptação, cujas consequências podem ser dantescas. Vide o caso boliviano, cujo golpe se deu exatamente assim. Luiz, o Trilhas da Democracia fica por aqui. Gostaria muito de agradecer a tua participação e nós voltamos na próxima semana. Até lá.